Então, de novo, é uma intimidade do seu comportamento tônico postural para você poder modular esse comportamento Uhum. e poder permitir liberdade na respiração, liberdade nos seus estados mentais. Se a gente não consegue, se a gente não tem essa intimidade do comportamento tônico postural, a gente não vai conseguir modular voluntariamente isso, que é o que a Val está dizendo. Ai, trazendo o carro. Foi o que eu ensinei o cara que eu falei com dor de vértebra cervical degenerada. Ele percebeu os momentos em que ele travava a mandíbula e o peito nas várias situações da vida. E aí ele percebeu e aprendeu a modular esse comportamento. Mas Uhum. como que ele aprendeu a modular? Ficando íntimo do comportamento interno. É ter um contato interno, ficar íntimo do teu comportamento tônico. Então você precisa ter contato com ele, que é você mesma se comportando. Agora, vários desses prescrições que a gente está falando de tensionamento, fortalecimento, etc., induzem você a colocar em um tipo de controle que sabe o que faz? Ele te distancia dessa intimidade. Ele faz você não conseguir sentir o que você está fazendo no seu comportamento tônico, postural interno. Você não sente mais. E qualquer problema que ocorra, dor ou outro, você acha que é o corpo como uma coisa mecânica, porque não é você, você não está sentindo o que você está fazendo. Eu uso uma expressão que a Val não gosta, que é a alienação corporal. Ela fala, as pessoas não entendem isso. Mas algumas pessoas entendem, outras entendem, e quem não entende pode entender. Alienado é quando você é um alienígena do teu próprio corpo. A tua experiência consciente é um alienígena do teu comportamento tônico postural. Você está alien, você está alienado do que você mesma faz no seu comportamento tônico. Essa alienação corporal é o que se promove com esse tipo de crença e prescrições que a gente está trazendo aqui. Você tem a crença de que o corpo é mecânico, que as suas estruturas mecânicas e alterações mecânicas são as causas da dor, e que como solução você precisa tensionar, fortalecer e fazer isso aqui. Tudo coisas de fora colocando nessa máquina. Essas crenças e essas práticas te levam ao contrário da intimidade. Elas te põem num controle que te catapulta para muito longe da sensação interna que está sendo vivida. E aí a Marta falou: então isso é a cura. O quê? É você aprender a soltar esse pacotão dessas crenças e dessas prescrições. Se você soltar esse pacotão, você vai poder ter intimidade. A gente fala às vezes que é ouvir o corpo. Você vai poder ter intimidade com esse comportamento tônico. E aí você falou, Val, foi aí que você falou que antes você não sabia o que era soltar e foi a partir de determinado momento que você aprendeu o que é soltar. Conta, como é que é? Como foi que você aprendeu a soltar? Você lembra? Eu acho que é justamente desenvolver essa autoobservação, né? E começar a partir dela a discernir. Mas teve um momento que você percebeu isso? Foi quando? Você mencionou yoga, foi fazendo yoga, Ah, foi né, fazendo a teve um formação momento do muito Feldenkrais. específico. Para mim, um momento específico, até durante um treino, que eu estava treinando, fazendo um certo exercício, com todos esses padrões, trava daqui. Que tipo de Eu, treino? Que tipo de hã? treino? Que treino que você estava fazendo? Era treino de academia, né? Eu tava com peso na. Tava fazendo agachamento. Eu lembro que eu tava Aham. na frente do espelho, tal, cuidando tudo ali, travando o abdômen. E eu lembro que eu parei, eu fiquei olhando e eu, eu lembro que a pergunta pra mim foi: qual é o sentido disso?
por que que eu tô fazendo isso? Eu falei, gente, mas por que que eu tô travando tanto? Isso já veio até porque eu tava, treinava e sentia dor, mas naquele momento eu olhei e falei, qual é o sentido disso? E eu lembro que na mesma hora eu tirei o peso e eu falei, não, gente, tem alguma coisa. Ali eu aprendi a soltar desse peso, comecei a questionar e soltar disso, né? Aí eu fui com as práticas aprendendo a soltar mais internamente, né? Então, primeiro eu Com tive que que me desfazer prática? do peso externo. Com que práticas? Você fala com as Com a práticas. prática do Feldenkrais, com a prática do Feldenkrais. Porque eu não sabia, porque justamente os treinos que eu fazia me levava para outro lugar. Eu tinha que manter uma postura certa, um movimento num ângulo tal. E o Feldenkrais me trouxe a liberdade, tipo, não, você faz o movimento como você consegue. Não tem um modelo para você seguir, né? Como no caso do exercício que eu fazia, eu tinha um modelo para olhar, enfim. Então, essa liberdade de fazer o movimento como eu conseguia trouxe o refinamento da minha sensibilidade, né? E dali eu pude ter essa soltura. Então você reconhece que antes você tinha o core, o abdômen, a barriga, o baixo ventre contraído sempre. Ah, sim. E Vivia. você vivia, ele era contraído sempre, você treinava e fazia, então o seu baixo ventre, tudo contraído sempre. Não tinha, ele não tinha paz. Não tinha paz, não tinha paz, é uma guerra de controle. Aí depois você aprendeu a soltar isso. Eu acho que deve ter vários eventos depois que você pode lembrar, a gente pode conversar, vários, porque soltar isso, a diferença é brutal. Aí, digamos que você aprendeu, chegou um momento em que você aprendeu a reconhecer isso, você viu que não precisava e tal. Depois que você soltou isso, você passou a ter mais dor lombar? Nunca mais. Foi uma das coisas que eu senti foi pelo meu atendimento, porque é onde eu senti era no final dos meus atendimentos, né? E quando eu comecei a fazer meus atendimentos na boa, soltando também durante, eu olhei e falei, gente, eu não tô mais com dor, a minha lombar não tá doendo mais. Eu falei, nossa, Você que coisa continua é se essa? abaixando, Não, tudo, sentando rolando no ainda? chão, levantando, pegando peso, fazendo tudo. Tudo que eu fazia e tinha mais dor no final do dia, eu passei a não ter. E aí, tipo, eu falei, o meu rendimento, eu falei, caramba, soltar tirou a dor. Val, comigo foi ao contrário. Quando eu estava nessa transição de parar a academia, muitos anos atrás, e entrar numa movimentação mais holística, eu gostava de ir para academia, eu gostava do que eu fazia, mas aquilo não estava me fazendo bem, então eu tinha que mudar. Então, nessa transição, então, algumas vezes eu fazia uma movimentação mais holística, aí de repente eu misturava, mas toda vez eu fazia abdominal, me dava dor nas costas. O seu, não. Na hora que você aprendeu a relaxar, aí que dava dor nas costas, né? Eu, Não, toda vez que Não, eu não, tenho, não, não, não. daí O melhorou. meu, Não, desculpa. Você aprendeu a relaxar, daí melhorou a dor nas costas, não foi isso? o meu O sim. piorava meu com os exercícios que eu tinha que fazer. Piorava, era muito É a mais. mesma coisa, Marta. piorava. É, Isso. foi Não, igual. mas eu tô falando no sentido assim, você aprendeu a relaxar, Hum. e daí que você, porque você vivia numa tensão, Sim. né? Eu não tinha essa tensão. Eu estava Ah, solta. Aí eu ia Mas quando você fazer o tensionava, abdominal, quando doía. eu ia tensionar fazer abdominal, aí ah, é que me dava dor nas costas. Entendeu? Ao entendi, contrário. entendi, entendi. Mas tem muito em comum na experiência de vocês, Sim. inclusive nisso que você falou, Marta, que quando você foi na caminhada que você fez, você foi para testar, né? Fez um experimento. Exato. E de andar com solta, com a barriga solta, em em liberdade, o seu rendimento da caminhada melhorou, não só a respiração e o rendimento. Você vê que o rendimento da Val nos atendimentos de levantar, fazer Certo. manobras, o rendimento dela também aumentou e não teve Uhum. dor. E antes tinha dor, porque contrair. Você podia não ser dor para caminhar, mas você rendia menos, né? E você, Marta, relatando que quando você ia fazer daí, voltava a fazer aqueles padrões de fortalecimento de abdômen, aí você voltava a sentir dor. Agora é legal a gente, para Fazer, falar né? que Você
Que é difícil você desconstruir isso, não é? É difícil, é o Bom, mais difícil. por isso que eu estou tentando ver vocês contando, porque eu não tive esse percurso, porque eu nunca fiz esse treino anterior que vocês tiveram. E que eu estou querendo ver como é que foi descobrir isso, que é um controle e depois uma liberdade. O que é ter uma respiração restrita e uma respiração mais ampla, tanto nos rendimentos das atividades como nos estados vividos, né? Agora, vale a gente falar uma coisinha aqui, que você, Marta, você gosta de fazer força, você não se pendura em coisas, você não faz atividade né, que gera força. Então, a gente não está falando contra força, a gente está muito legal. A gente não está falando vamos entrar em relaxamento e não fazer força. Não. A gente está falando Aham, que a força vai aumentar se você Sim, sabe relaxar. exatamente. uhum, exatamente. Não é o nosso assunto direto aqui, mas é importante, porque ó, a força aumenta se você sabe relaxar. A mesma coisa é a dor. A dor vai Aham, sair, vai curar, vai melhorar se você sabe relaxar. Então, tanto para o rendimento da força, como para o rendimento de cura da dor, a capacidade de relaxar é fundamental. Relaxamento dos comportamentos tônicos posturais. Agora, o que é prescrito? Crie Né? um tensionamento crônico e permanente nos seus comportamentos posturais. uhum, Exato. Então, Essa amarração. Viver é, amarrado. uau! É, as crenças, né? As ideias que nos aprisionam. E é E isso quando que a gente até fala alguns pacientes questionam isso, que vem esse sentimento de frustração. Mas eu faço, mas eu já fiz vários tratamentos, mas eu fortaleço e a minha dor não melhora. É, pois é. crenças e ideias, você falou aí, né, Val? Agora, quando a gente fala crenças e ideias, parece que é uma coisa psicológica, né? Parece uma coisa mental. Uma crença, uma ideia. Mas não é. Ela é muito pelo contrário. Ela é muscular e concreta e ela é institucional. Institucional. Eu já falei, a gente está falando todas as vezes e vai continuar precisando falar. Porque isso que vocês falaram que é difícil soltar, né, Marta? Você falou, é difícil soltar isso. É difícil você soltar isso. Agora, imagina como é difícil fazer uma instituição soltar isso. Nossa, é. Mudar é, esse Essa instituição comportamento, né? porque o teu comportamento está aí na sua carne, você pode ter uma experiência direta Uhum, dele. E a instituição? Ah, tem 3.000 inscritos operando, mas está junto com aquela outra, naquele outro país, naquele outro país. Juntos nós somos 30 milhões. Com uma crença, com um conjunto de crenças e ideias que estruturam a instituição de 30 milhões de pessoas. Estrutura todas aquelas práticas. Aí como que vai soltar essa ideia e essa crença? pois é. Olha o É difícil. tamanho da A bronca. encrenca é grande, né? A encrenca é grande. Aí é bom, esse é o legal de ver possibilidade. pessoas como. Isso que é o legal de ver pessoas como o Peter, como o Howard, que promovem esses estudos, e fora outros autores, comprovando. Então, até tem os estudos falando, até disso que a gente está dizendo, que não tem essa questão de fortalecer o core, não tem uma comprovação. Então, assim, é legal que está crescendo esse movimento, né? Justamente porque essa ditadura é uma ditadura, não deixa de ser, né? Ai, contrai aqui, fica contraindo, tá mais lesando do que colaborando, né? Para a qualidade de saúde, de vida, de experiência, enfim. Então, esse é o legal de ter pessoas estudando isso já. Dentro dessas estruturas que eu estou falando, né? São pessoas que estão dentro Isso, das estruturas exatamente. acadêmicas, dentro das estruturas laboratoriais, dentro das estruturas.
Porque, que de nem o grande próprio sistema. Peter, ele é professor. Então, ele, E como médico. fisioterapeuta, ele tem a experiência dele clínica, tem a experiência pessoal dele, que ele até partilha, né, nesse podcast, e ele, como professor, ele leva os alunos a fazerem os estudos. Então, vamos dizer, os alunos estão ali pesquisando no campo, fazendo os experimentos e podendo ter a comprovação, né? Então, Então você vê que não é só um bando de gente alternativa falando. São pesquisas em universidades do Japão, exato. da Europa, da Oceania, da Ásia, dos Estados Unidos. E é assim, né? Para a gente melhorar isso, a primeira coisa que tem que mudar, né? Como você falou, eles estão ajudando, são as crenças profissionais, a mover, né? As crenças do próprio, né? Partir daí, Ah, né? cultura. Eu não sei se dá para partir daí. Eu acho que isso é um grande sonho que já tem Isso, pessoas fazendo. Mas o que der para é, partir é de onde vocês partiram, A que é experiência. você reconhecer na tua experiência direta e você aprender essa intimidade e você perceber que, a despeito de tudo que é falado como um cânone dogmático, você experimenta uma outra coisa e a sua dor sai. Não tem alternativa, isso você só tomando remédio. Aí você para de tomar remédio e a dor sai. Não tem é uma, alternativa, você precisa fazer a cirurgia do ombro. Você não faz a cirurgia, não toma o remédio e a dor sai, o seu movimento volta. Então, os caminhos possíveis, Eles partem da e você experiência de cada reconhecer em você mesma que esse caminho está aí, é possível, esse é o primeiro passo. Mudar as instituições profissionais e um. as éticas profissionais e tudo. Para mim é uma questão de ética isso aí. Isso é muito mais difícil, porque você tem que mexer, você tem que ter uma massa de pessoas muito grande para mover numa coisa institucional, né? Agora, pessoal, eu sei que não foi isso que você falou, Marta, mas eu estou falando só para porque assim, eu falei, mas nós profissionais mesmo, aqui, né? isso. Nesse, aham, É, mas como estava falando da instituição, estou falando, essa aham, instituição não dá. A primeiro plano também não é nem vocês, nem eu profissional. O primeiro plano é cada pessoa ter o seu contato com o seu corpo, que é vivo, inteligente, e que se acreditasse nisso, a despeito das estruturas profissionais serem dogmáticas hum, nesse aspecto que a gente está falando, são ótimas em vários outros, estamos falando nesse aspecto. Os corpos vivos, inteligentes, podem te dar liberdades e curas desses sintomas aí, direto, é você individualmente, direto. Agora, e tem um outro grupo de profissionais, tipo o Peter, o Howard, o pessoal desse podcast, né, o Chatterjee, muitas outras pessoas, de vários outros métodos também, e tem nós, e tem você, Marta e Val, que são profissionais que já não estão assim isolados, perdidos num grupinho, sabe? Solto num bairro qualquer, num porão, fazendo uma coisa alternativa. Não. São muitos métodos, muitos e muito variados, e que existem no Brasil, e que existem em vários países, e que já tem já vivencia isso, né? Que entre. Eu costumo, eu costumo falar que o efeito. Costumava falar, faz tempo que eu não falo isso, mas vou falar que o efeito colateral do que a gente faz é que a dor sai. Mas é um efeito colateral que a dor sai. Porque, esse eu nunca tinha ouvido, eu nunca ouvi porque você o falar, foco não é a primeira dor. vez. O foco não é a dor. O foco é a pessoa ter essa intimidade com ela própria. Ela saber o que é o corpo vivo dela, que é essa experiência dela. Em vez de ter alienação, um outro termo, que é a reapropriação. Você reapropria. Seu corpo deixa de ser um troço externo, mecânico, ditatorizado e controlado por regras imaginadas. Você reapropria, você pega aí, você fala, pera que esse corpo aqui é meu.
Espera que quem está respirando aqui sou eu. Quem está tendo a experiência sou eu. E você reapropria, ao invés de se alienar, você reapropria. Você fala, pera, a minha experiência sou eu. E quando você faz isso, por meio dos movimentos, o efeito colateral é que a dor sai. E vem a liberdade. Por Ah, causa da é. liberdade, a dor saiu. É, Uhum, A liberdade cura a dor. é. uhum. Por causa da liberdade, a dor saiu. A liberdade de você poder soltar e não ficar igual uma louca prendendo, você poder soltar. Essa liberdade alivia e cura a dor. A liberdade faz a respiração melhorar. Um efeito colateral é que a dor sai, mas o foco é você se fazer livre dentro da tua experiência de corpo. Não é dentro do que acontece no mundo, que você vai fazer, do que acontece aí no mundo, mas é você se fazer livre na tua experiência de corpo. É você que está experimentando isso, é você se fazer livre aí. É demais ver É. fisioterapeutas e médicos falando exatamente isso. É demais. Então, ter vocês, fisioterapeutas e educadora física, comentando aqui com a gente o que outros médicos e fisioterapeutas estão falando disso. Quer dizer, isso é saúde. Isso é a gente recuperar a saúde social por causa dessas crenças e tal. E trocar por essas outras crenças que você comprova direto no seu corpo, né? Uhum. Promover saúde assim. Poxa, que bom, gente. É possível. É possível. E nós comprovamos na nossa experiência, né? Há caminhos. Isso aí.